Fala pessoal, 안녕하세요. Então, vamos continuar aqui com a nossa lição 14b, né, essa daqui. Falamos na última lição sobre verbos passivos coreanos do radar para tweetar, né? Aqui vamos continuar falando para patar. Além da forma usual de trocar radar por tweetar para fazer um verbo passivo, há outra forma similar de fazer esses verbos. Isso pode ser feito apenas com alguns verbos, normalmente agindo sobre pessoas, trocando radar por patá. Receber, por exemplo. 저는 저의 형을 존경해요. 존경해요. Eu respeito meu irmão. 저의 형은 존경받아요. Meu irmão é respeitado. Literalmente, meu irmão recebe respeito. A mesma regra aplica-se para e ege, como descrito anteriormente, na outra lição, né? Na outra parte, 14a. 교장 선생님들에게 존경받아요. O diretor é respeitado pelos professores. 나는 너의 말에 감동받았어. Eu fiquei impressionado com o que você disse. Lembre-se que mar radar significa falar. Removendo radar, mar se torna a forma substantiva de falar, que é a fala, palavras, o que você disse, né? A palavra que foi falada. Mare, a sua fala. 나는 너의 말에, a sua fala me impressionou, me deu boa impressão, né? Verbos passivos coreanos, verbos sem radar. Até agora, aprendemos a transformar apenas verbos com radar para passivo. Existem, é claro, muitos verbos em coreano que não terminam em radar. Ao lidar com palavras que não terminam em radar, há uma palavra normalmente muito similar que pode ser usada para indicar a voz passiva. Essas palavras sempre serão apresentadas separadamente na lista de vocabulário. Aqui estão alguns exemplos. 켜다, ligar. 켜지다, ser ligado. 끄다, desligar. 꺼치다, ser desligado. 닫다, fechar. 닫히다, ser fechado. 닫히다. As palavras acima são apenas alguns exemplos de verbos ativos e seus equivalentes passivos. Há muitos outros pares ativo-passivo e infelizmente não há como saber instintivamente qual é o ativo e qual é o passivo. Em todos os exemplos acima, a palavra mais longa, a palavra com a sílaba a mais, é o verbo passivo. Porém, algumas vezes a palavra mais longa é o verbo ativo. Por exemplo, puta, ser anexado. Putida, anexar. Que é 끓다, ser fervido. 끓이다, ferver. Se você olhar para esses exemplos, pode pensar, então talvez o padrão seja se houver um par ativo passivo em que i é a diferença entre os dois verbos, a palavra mais longa será o verbo ativo. Infelizmente não é tão simples. Aqui estão dois exemplos de pares ativos passivo que mostram o contrário. 쓰다, escrever. 쓰이다, ser escrito. 보다, ver. 보이다, ser visto. Há muitos casos desses pares ativo-passivos em coreano e não há como saber qual é o ativo e qual é o passivo a não ser que você tenha memorizado. Isso é algo que você simplesmente terá que memorizar toda vez que encontrar. O que ajuda é que o verbo ativo geralmente é muito parecido com o verbo passivo, com apenas uma sílaba adicionada ou removida da forma ativa. Você pode tratar esses verbos passivos como os verbos passivos que aprendeu nas duas sessões anteriores, verbos com tweetar e patá. Certifique-se de usar o verbo passivo e não o ativo. Por exemplo, usar 닫히다 em vez de 닫다 em uma frase passiva. 밥은 학교에 의해 제공된다. A comida é fornecida pela escola. 밥은 학교에 의해 제공되었다. A comida foi fornecida pela escola. 문은 바람에 의해 닫혔어요. A porta foi fechada pelo vento. Ao lidar com esses verbos passivos, no entanto, você precisa pensar se o verbo está
ou não em um determinado estado. Por exemplo, todos os verbos passivos que você aprendeu nas duas sessões anteriores, hadá, tuidá e hadá, patá, não eram verbos passivos em qualquer estado. Por exemplo, na는, nae, mare, kamton, padasol. Eu fiquei impressionado com o que você disse. Significa simplesmente que você foi impressionado. Não quer dizer que você está no estado impressionado, já nas seguintes frases: o computador está ligado, a TV está desligada, a porta está trancada. Todos esses substantivos estão em algum estado. O computador está no estado ligado, a TV está no estado desligado e a porta está no estado trancado. Para indicar que algo está no estado X em coreano, você deve adicionar AO e tá ao verbo passivo. Por exemplo, como você sabe, ita tem muitos usos e significados em coreano. Às vezes ita é um verbo e em outros é um adjetivo. Quando usada como AO e ita, como está descrito aqui, ita é um verbo. Por enquanto, isso só é importante para você ao conjugar na forma simples. No futuro, haverá outras situações em que essa distinção será importante. 저는 컴퓨터를 켰어요. Eu desliguei o computador. Eu liguei o computador. 컴퓨터가 켜져 있어요. 있어요, está. O computador está no estado ligado. Faz sentido. 저는 TV를 껐어요. Eu desliguei a TV. TV가 켜져 있어요. A TV está no estado desligado. Ela está desligada. Eu tranquei a porta. 저는 문을 잠갔어요. 문이 잠겨 있어요. A porta está trancada. Note que iga é usada nas orações passivas acima. Na maioria dos casos, isso é mais natural desse tipo de frase. Não se preocupe com isso agora. Discutirei esse assunto na lição 17. E foque mais em como os verbos, tanto ativos quanto passivos, são usados. Eu entendo que muitas pessoas ficam confusas sobre essa coisa de estado dos verbos passivos. Gostaria de descrever como essas palavras podem ser usadas para dizer que algo está em um estado e compará-las com o mesmo verbo passivo que não está nesse estado. Por exemplo, 저는 문을 닫았어요. Eu fechei a porta. Esta frase está na voz ativa. Ela tem um verbo ativo e um objeto. Isso não deve ser problema. 문이 닫혔어요. A porta foi fechada. Esta é uma frase passiva. Ela está indicando que em algum instante do passado a porta foi fechada por alguma coisa ou alguém. Isso é equivalente passado exato de 저는 문을 닫았어요. A única diferença é que nós não temos ideia de quem a fechou, né, a porta. Apesar de poder assumir que a porta depois desse instante estava no estado fechado, a frase não indica isso de forma específica. 문이 바람에 닫혔어요. A porta foi fechada pelo vento. Esta frase é, em essência, igual à frase anterior, mas nós sabemos como a porta foi fechada nesse caso. Novamente, apesar de poder assumir que a porta, depois desse instante, estava no estado fechado, a frase não faz indicação disso especificamente. 문이 닫혀 있었어요. A porta estava fechada. Esta é outra frase na voz passiva, mas perceba a diferença entre ela e os dois exemplos acima. Aqui a frase está indicando especificamente que a porta estava no estado fechado. Aqui nós não temos ideia se alguma coisa alguém a fechou recentemente. Tudo o que sabemos é que naquele instante a porta não estava aberta. 저는 문을 닫아요. Eu fecho a porta. Esta é outra frase ativa com verbo ativo. Apesar de fazer sentido, ela provavelmente não seria dita dessa forma a menos que houvesse algum advérbio ou outra informação. Por exemplo, eu fecho a porta todos os dias às 21 horas. 문이 닫혀요. A porta fecha, a porta é fechada. Mesmo que esteja correta, você precisaria de alguma outra informação para tornar essa frase mais natural. Por exemplo, a porta fecha todos os dias às 21 horas, ou a porta é fechada todos os dias às 21 horas. Esse é o equivalente passivo de 저는 문을 닫아요, exceto por não haver informação sobre quem ou que fechou a porta. A frase não está se referindo à porta estar no estado fechado, mas que ela fecha de algum modo. 문이 닫혀 있어요. A porta está fechada. Note a diferença entre esse exemplo e o exemplo acima. Essa frase não está se referindo à porta fechando, só está declarando que a porta está no estado fechado atualmente. 문이
닫힐 거예요. A porta fechará, a porta será fechada. De novo, este exemplo está se referindo à porta fechando. É o equivalente passivo de 저는 문을 닫을 거예요, exceto por não haver informação sobre quem ou o que fechará a porta. 문이 닫혀 있을 거예요. A porta estará fechada. Essa é uma frase passiva que está indicando que a porta estará no estado fechado no futuro. Não indica quem ou que fechará a porta. Tudo que sabemos é que naquele instante no futuro a porta estará fechada. Só porque um verbo ativo tem um equivalente passivo não quer dizer que você pode adicionar a, o e tá à palavra para descrever que ela está em algum estado. Normalmente isso é feito para palavras como ligado, desligado, aberto, fechado, etc. Um bom exemplo disso não funcionando com um verbo passivo é 속이다 e 속다. 속이다, enganar alguém. 속다, ser enganado. 나는 친구를 속였어. Eu enganei meu amigo. Essa é uma frase ativa. 나는 친구에게 속았어. Eu fui enganado pelo meu amigo. Essa é uma frase passiva. 나는 속아 있다. Eu estou no estado de ser enganado. Não faz sentido. Uma vez que você é enganado, você é enganado. Você não continua você não continua no estado enganado. Como uma porta continua aberta uma vez que foi aberta. Faz sentido, né? É até divertido estudar. Aqui está um exemplo que eu estou incluindo só porque tem o áudio dele. Eu conseguirei mais exemplos para isso em breve com mais áudios. Bom, a gente não tem áudio. Mas vamos estudar ela mesmo assim, a frase 펜이 탁자에 놓여 있었어요. A caneta estava sobre a mesa. No estado. Verbos passivos coreanos, nedar e nadar. Existem várias palavras em coreano que terminam em nadar ou nedar. Essas duas têm o mesmo papel de tweedar e radar, em que uma palavra terminada em nadar é passiva e uma palavra terminada em nedar é ativa. Por exemplo, 끝내다, finalizar, 끝나다, ser finalizado. Nadar e nedar podem ser usados como verbos sozinhas ou também adicionadas a outras palavras. Ambos os significados são muito complexos e dependem fortemente da situação, mas o sentido geral é nadar, acontecer, ocorrer, surgir. Nedar, fazer algo acontecer, ocorrer, surgir. Entretanto, nem todas as palavras que terminam em nadar têm o verbo equivalente com ne, da, e vice-versa. Por exemplo, 끝나다 é uma palavra fora de ritmo, sincronia, defasado, mas 끝내다 não é uma palavra. De qualquer forma, as duas palavras mais comuns terminadas em nadar e nedar são 끝내다, finalizar, 끝나다, estar finalizado, ser finalizado, 고장내다, quebrar, 고장나다, ser estar quebrado. É muito comum usar a conjugação no passado dessas duas palavras no voz passiva, mesmo que a coisa esteja quebrada, finalizada agora. Em português diríamos essas frases no presente, mas teoricamente a coisa, a tarefa foi quebrada, finalizada no passado. Por exemplo, 숙제는 끝났어요. Meu dever de casa está finalizado. 컴퓨터는 고장났어요. O computador está quebrado. É possível usar a voz ativa para expressar essas frases, mas o uso de nadar, como visto acima, é mais comum que nedar nestes casos. Ainda assim, é aceitável dizer 저는 숙제를 끝냈어요. Eu finalizei meu dever de casa. 저는 컴퓨터를 고장냈어요. Eu quebrei o computador. Como eu disse antes, nadar por si só quer dizer acontecer, ocorrer, surgir, o que significa que pode ser usada em muitas frases para indicar que algum substantivo surge. Três maneiras comuns de usar nadar são com 기억, memória, 생각, pensamento, e 냄새, cheiro. 그것이 기억나다, 기억났다, né? 그것이 기억났어요. No caso está no passado aqui, mas está no não tem honorífico. Pode usar assim também, quando é a expressão de surpresa. Eu lembro disso, literalmente minha memória voltou. 좋은 생각이 났어요. Eu tenho uma ideia boa, literalmente uma boa ideia surgiu. 그 가방에서 냄새가 났어요. Essa bolsa é fedorenta, um cheiro está saindo dessa bolsa. 그 방에서 냄새가 났어요. Essa sala está fedendo, um cheiro está saindo dessa sala. Lembre-se que nadar é um verbo passivo e não pode agir sobre um objeto. Portanto, a partícula i가 deve ser usada em 것,
Você aprenderá mais sobre essa estrutura de frase na próxima lição. Outro exemplo comum de nadar em uso é o seguinte: 큰일 났어요. Literalmente a tradução é uma coisa, tarefa, trabalho grande apareceu. Em coreano, essa expressão é usada de forma similar. Ah não, uma coisa ruim acabou de acontecer. Uma expressão mais comum provavelmente seria droga. Você verá nadar, usada em muitas outras palavras enquanto estiver estudando coreano. Os exemplos mais comuns de nadar, ou sua forma ativa, nida, são os apresentados acima. Outros exemplos comuns que você aprenderá em breve são disponibilizados abaixo. Eu não incluí essas palavras no vocabulário do início da lição, então você não precisa memorizá-las agora. Eu estou simplesmente mostrando agora porque elas estão relacionadas ao assunto. Sori, som. Sori ga nada, o verbo de um som acontecendo, surgir um som. Hwa, raiva. Hwa ga nada, estar nervoso, ficar com raiva. Sago, acidente. Sago ga nada, sofrer um acidente, ocorrer um acidente. Tam, suor. Tami nada, estar suando, brotar o suor. Chonchen, guerra. Chonchengi nada, começar uma guerra, ocorrer uma guerra. Molmi, enjoo, náusea. Molmiga nada, ficar enjoado, dar enjoo. Em muitos desses casos, você verá nadar conjugada no passado, enquanto nós que falamos português pensaríamos na situação no presente. Para explicar esse fenômeno, deixe-me mostrar um exemplo apresentado anteriormente. Kugashi kyognata. Eu lembro disso. Note que nadar está conjugado no passado, mas eu traduzi a frase para o português no presente. Se você imaginar sua memória como uma coisa que pode surgir, teoricamente a memória já surgiu antes de que você dissesse a frase, fazendo com que ela esteja no passado. Aqui o contexto da conversa pode informar se o locutor está se referindo a algo no passado ou no presente. É possível usar essas palavras no presente, mas isso significaria que o substantivo está surgindo agora. Um bom exemplo da lista acima seria Tami nasayo, eu estou suando. Mais uma vez, você pode ver nadar conjugada no passado, mas a frase em português está traduzida no presente. Pela natureza da palavra nadar, surgir, sair em coreano, quando o suor sai do seu corpo, quer dizer que agora você está coberto de suor, o que nós, como falantes de português, diríamos como eu estou suando. Quando nadar é conjugada no presente, nesses casos, insinua que a coisa está surgindo neste momento. Em muitas situações, a diferença é negligível. A fazer a distinção entre elas seria uma análise desnecessária. Porém, vamos analisar. Tami nasayo. O suor estava saindo do meu corpo, que significa que neste momento há suor no meu corpo, que significa que eu estou úmido do suor que saiu do meu corpo. Tami nayo. O suor está literalmente saindo do meu corpo agora. 저는 그것이 기억났어요. Eu lembrei disso, que significa que eu também lembro desse fato, que quer dizer que eu sei do fato que eu lembrei antes. 저는 그것이 기억나요. Essa memória está literalmente vindo à minha mente neste instante. De verdade, essa coisa toda de passado e presente é bem avançada, e foi algo que não entendi até muitos anos de exposição à língua coreana. Como iniciante, você ainda é um iniciante e só está na lição 14. Você não precisa se preocupar em analisar essas coisas. Entretanto, quando eu estava aprendendo, eu gostaria que isso fosse explicado a mim em algum momento. Então aqui eu estou explicando a você. Eu devo mencionar que não vemos esse mesmo fenômeno quando essas palavras são usadas em frases negativas. Por exemplo, se eu digo Kugashi kyok an naso, o fato de sua memória não surgir significa que ela não estava lá no momento em que você disse isso. É uma pergunta, né? O fato de sua memória não surgir significa que ela não estava lá no momento em que você disse isso? Não consigo nem compreender essa frase. Esse tipo de frase negativa conjugada no passado com nadar seria usado apenas para dizer que você não lembrou de algo no passado. Se você quiser dizer que não consegue lembrar de algo neste momento, poderá usar o presente, por exemplo. 나는 그때 기억이 안 났어. Eu não lembrei disso na época. 나는 그것이 기억 안 나. Eu não lembro disso. Verbos passivos coreanos. Verbos normais. Até agora, aprendemos a lidar com verbos com hadá, tuedá, patá. Verbos que podem estar em um determinado estado. Tatá, tá, hidá. E verbos com nadá, nidá. No entanto, às vezes um verbo que não se encaixa em nenhuma dessas condições pode ser colocado na voz passiva. Tudo que precisa ser feito nesse caso é adicionar a otidá,
ao radical do verbo para torná-lo passivo. Note que isso não pode ser feito com todos os verbos, mas alguns exemplos comuns são chuda, chuotida, acertado. Perceba que a palavra é chuotida e não chuotida. Chita, construir, chiotida, ser construído. Chi mais o mais tio, igual a tio. Chida, chiotida. 기회가 주어졌어요. uma chance foi dada a mim. 그 집은 한국에서 지어졌어요. Essa casa foi construída na Coreia. É isso. Bom, te avisei antes que havia muita gramática nessa lição, no começo da 14A, né? Apesar de toda a gramática dessa lição ser muito importante, que ela deve ser entendida para continuar seu desenvolvimento de coreano, tenha em mente que é sempre mais natural usar frases ativas em vez de passivas em coreano. Tenho certeza de que você está muito confuso, mas eu fiz o meu melhor para descrever tudo que alguém precisaria saber ao se preocupar com voz passiva em coreano, ok? Então, muito obrigado mais uma vez por assistir a aula. É confuso estudar o vídeo pela primeira vez, mas assistam outras vezes e pesquisem em outros sites, ok? Então, continuemos na próxima, ok? Muito obrigado, se inscrevam no canal, curtem o vídeo, compartilhem, ativem o sininho. 감사합니다.